nos encontrar em outros espaços, né? Por enquanto, é esse que temos. Algumas pessoas também já tive a alegria de conhecer. A Sheila entrou agora também, que bom. Beleza. Estejam todos à vontade nesse pequeno tempo que teremos e vou compartilhar com vocês, então, algumas coisas sobre esse olhar a partir do que nós vivemos hoje, e vivemos uma crise ecológica única na humanidade, né, com essa gravidade toda que conhecemos, e também a gravidade da comunidade negra, que hoje a consciência negra nos traz um pouquinho mais atentos a isso, né, que também tem uma secular história de destruições, né, portanto, uma necessidade de projetos de transformação que estão aí nas nossas mãos. É isso que está em jogo. Não está em jogo só o jogo de tabuleiro, com que, é claro, nós vamos hoje lidar, mas o jogo da vida. E por isso que a problemática do jogo ela é um pouquinho mais ampla do que apenas um instrumento didático que alguém possa usar para alguma finalidade. É sobre isso que eu começo aqui a minha fala, né? Então, o jogo é como viver um tempo diferente do tempo rotineiro, né? É um tempo da dança, é um tempo como uma roda de capoeira, né? É uma alegria de um piquenique no parque, um tempo de um sarau, né? Uma trilha na floresta. Viver, então, esse tempo único, que não um tempo sequencial, cronometrado, né? É um lapso de tempo onde a gente se concentra numa roda, e no caso nosso, ao redor de um tabuleiro, para poder ali viver o tempo poético, como diz o Edgar Morin, né? A gente somos seres humanos que vivemos prosaicamente, então prosaicamente é todos os afazeres do dia a dia, inclusive também universitários, escolares, né? E o tempo da poesia. Então é outro modo de ser humano, o modo poético de estar no mundo. E o jogo aponta para essa direção desse ser poético no mundo. E ser poético não é aquela atividade de fazer versos e tal, né? É todo um modo de estar no mundo. Não é uma distração, então, o jogo, uma fuga do mundo, um tempo de relaxamento, mas é uma experiência coletiva de liberdade. Então, isso é uma das concepções do jogo. O jogo é um campo onde a gente faz uma experiência coletiva, concentrada, da liberdade, que é uma luta muito mais ampla, né? A liberdade, os direitos humanos, todos bem mais ampla, mas a gente pode, em algum momento, vivenciar isso de forma simbólica. É o que o jogo faz, tá? E ali a gente diz que nenhum mundo é assim como ele aparece que é no dia a dia dos confrontos que vivemos, né? Nós criamos mundos, e o campo do jogo é o campo de criar um mundo que diz não é possível que o mundo seja assim e ponto final, né? Para isso, a gente enfrenta, então, uma racionalidade, que a gente chama de racionalidade ocidental, e revelando que o caráter dessa racionalidade instrumental de certo modo, desencantador. Ele distancia o ser humano do mundo, ele anestesia o pensamento, né? Anestesia a mobilização da vida. Enquanto no jogo, não. No jogo é um sentir, pensar relacional que se lança no jogo. Então, lançar-se no jogo durante o período daquela roda de brincante ao redor de um tabuleiro, na verdade, é metáfora de um lançar-se no jogo da vida. Vocês já escutaram a música, né? Abre alas que eu quero passar, né? Então, eu quero entrar na cena. Então, esse desejo de entrar em cena acontece no jogo. Ninguém é obrigado a entrar num jogo. O jogo se entra porque se quer se jogar, se lançar, se arriscar, né? E ali, então, razão e coração se unem. É a paixão, no fundo, que dá sentido para o conhecimento. O conhecimento não é um movimento apenas mental, né? É um movimento de todo o corpo. E, além disso, para encontrar a voz do outro, que é o que acontece no jogo também. O outro tem a sua vez, o outro tem a sua voz. E a gente vive em uma sociedade que o outro é calado. O outro indígena, o outro negro, o outro criança, o outro deficiente, o outro camponês, o outro da agroecologia. Então, cada outro é dispensado e aí o jogo se atrofia. Então, a gente pensa o jogo como uma metáfora desse mundo que deve incluir a alteridade. O outro precisa dar a sua palavra. Como diz o Tom Jobim, né?
Quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Então, há que dar a vez ao outro. Então, o jogo é um dispositivo que quebra com esse afã dominador. É uma pausa desse afã de dominar, né? Conhecer é dominar, não. Conhecer é transitar, né? É transitar nessa escuta, nesse compartilhamento. O jogo tem um lado imponderável, né, nos seus rituais, na sua dinâmica. Portanto, ele é escorregadio, não dá para você decifrar. Do mesmo jeito que a gente não consegue decifrar o ser humano, também o jogo ele escapa dessa tentativa de aprisionamento. Ele exige ser jogado, não dá para olhar o jogo a partir de fora só. Quem olha o jogo a partir de fora não consegue dar conta do jogo, porque o jogo exige que o jogador entre no jogo. Tá? Às vezes é o próprio jogo que comanda os jogadores, né? Como diz lá o Paulinho da Viola, não sou eu quem me navega é o mar. Então, o ser levado e, ao mesmo tempo, não deixar ser destinado, mas se destinar, né? Participar ativamente, entregar-se ao jogo, jogar-se a si mesmo nesse ato de jogar, é o que diz o Huizinga, que é um dos grandes pensadores do jogo, né? Então, o jogo não é apenas um conceito a mais, mas é outra forma de olhar, de apreender o mundo, na relação, na proximidade, na participação, na busca de profundidade. Vocês nunca tinham escutado uma coisa dessa, certamente, né? O jogo é apenas um ato de brincadeira, né? Mas brincadeira é coisa séria. E a criança, quando brinca, ela já dá o recado da grandeza que é o brincar. A gente se esquece depois, vai ficando para o mundo adulto, achando que as coisas de criança têm que ser colocadas num lugarzinho de inutilidade, sem valor. No entanto, não. O jogo é essa recuperação desse modo inaugural da vida. A vida se inaugura na infância, e há que sempre inaugurar o mundo. Então, esse sempre inaugurar o mundo está ali também no jogo. Sempre a retomada do jogo é a retomada do princípio esperança, daquilo que ainda não está feito, né? E não a prisão à produção, ao consumo, a apenas estar no mundo como quem opera funcionalmente, tomando o seu pequeno lugar aqui e ali, né? É um pouquinho diferente. Então, o jogo ele tem uma grandeza que nem sempre no dia a dia a gente capta. No entanto, a gente o vive, e isso é bom, isso é importante. Quem vive o jogo e pode reformular ou refazer, né? Perceber os jogos que estão aí, os jogos atrofiados, os jogos mentirosos, os jogos, e compreender que estabelecer o jogo humanamente fundamental é importante. Como dizia o Vinícius, né? O operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Então, como é que a gente transita entre ser modelado por uma sociedade e, ao mesmo tempo, modelar aquilo que a gente deseja que seja, né? Então, o jogo é um desvio nessa direção poética que diz o Edgar Morin. É um desvio capaz de romper com o destino, com aquilo que está colocado como imbatível, né? E o princípio esperança faz desabrochar. A gente cresce, como diz o Vinícius, em alto e profundo, em largo e no coração, ganhando essa dimensão da poesia. Tá? Então, a criança é metáfora também do jogo. Não, a gente não vai jogar um jogo adulto porque o jogo da criança é inferior. Não existe isso, né? Porque o que nós estamos falando aqui é em termos de abertura ao mundo, né? A criança é se vir a ser, a criança que mora em nós é entregar-se ao jogo, é o inacabado que mora dentro da gente, né? Além das seguranças. O Antônio Machado também tem aquela frase que a gente repete muito, né, por aí: caminante non hay camino, el camino se hace al andar. Então, a realidade, ela se esconde, como o jogo também tem os seus escondimentos, né? E quando a gente pensa que basta o resultado final de uma partida de futebol, por exemplo, a gente não aprendeu nada com essa dimensão do jogo, que é o por enquanto, no durante, como diz Guimarães Rosa, né? O real não está nem na saída e nem na chegada. O real ele se dispõe para a gente no meio da travessia, isso. Esse é o termo do Guimarães, né? É na travessia. E o jogo é esse momento simbólico, então, da travessia, e não do resultado final. E aí a gente já está falando de um elemento que é da cooperação, porque no jogo competitivo, que é o mais alastrado por aí, como, na minha visão, uma captura do jogo para a competição,
o importante é o resultado final. O importante é quem ganha, né, e ensinar o que perde a aprender a perder, né? Que é uma perversão assim meio atrapalhada, mas que os educadores, talvez inadvertidamente, repetem isso, né? Precisa aprender a perder, né? E aprender a ganhar e ganhar e se sobrepor sobre o outro, né? Então, esse jogo atrofiado, a gente quer aqui um pouquinho desfazer para ir em busca da profundidade do jogo desde a ancestralidade, que é o jogo, então, da circulação da vida, né, do compartilhamento, isso que a gente pode chamar de cooperação, jogo cooperativo, que dissolve esses absolutos e joga pela utopia, joga pelo sonho, joga pela rebeldia, joga pela pluralidade, né, pelos direitos humanos, tá? Essa poética que nem sempre vai ser tão aceita assim, não é tão simples, mas, no entanto, teimosamente a gente vai reencantando o mundo com esse modo de fazer. Tá? Essa é uma introdução. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma intervenção aí? Aproveita ali se aparecer alguma coisa no chat e a gente... Tá, é o primeiro lance do jogo, tá bom? É claro que seria bom que eu lançasse, vocês lançassem, né? Aqui está um pouquinho difícil para fazer o jogo, posso né? ativar o Mas microfone vocês deles. entendam que a Só um minuto. disposição é Eu essa. vou Diga ativar lá, o Natália. microfone deles, e aí quem quiser falar pode ligar direto o microfone. Pronto. Já estão permitidos para quem quiser falar, pode ligar o microfone. Beleza, um tempo então de partilha. Quem vai dar a sua primeira palavra num lance desse jogo? Vai lá, Renata, senão a gente espera muito, né? É a sua hora de jogar. Oi, bom dia para todo mundo, bom dia, professor, tudo bem? Professor, você estava falando dos jogos, né? E você citou a capoeira. Eu estava me lembrando muito quando eu praticava capoeira, quando eu jogava. E tinha uma coisa muito louca que era assim: você na capoeira você pede para jogar, né? Você fala, eu vou jogar. Se você não fala nada, se você não coloca a mão ali, né? Não dá o sinal, você fica só como espectador. Você tem que ir lá e tomar uma iniciativa de ir lá e pedir para jogar, né? Independente do que vai acontecer, assim. Se de repente você vai jogar com alguém que é mais forte que você, que já pratica muito mais tempo que você, você vai cair, se você vai levantar. Então, isso me lembrou muito quando eu jogava, porque era isso. No começo, quando eu era iniciante, eu tinha muito medo. Então, eu não pedia para jogar, eu ficava ali na beiradinha. Depois, quando eu fui ganhando confiança, mesmo quando eu ia jogar com alguém que praticava muito mais tempo do que eu me lançava, mesmo que fosse para me machucar, mesmo que fosse para... Enfim, mas eu me lançava, mas me lembrou muito esse momento da minha vida, assim. Valeu, Renata. Você viu que E acho que... também levantei a mão aí e pedi também essa entrada, né? Como você falou na capoeira. E pedi essa entrada porque o fato de que a gente esteja na capoeira, há um ambiente de receptividade para sua iniciativa de entrar. A gente tem sociedades que não quer que o outro entre em jogo, por mais que peça, né? Não entra. Então, criar o campo do jogo, nesse campo que eu comento aqui, cooperativo, significa justamente acreditar que o outro vai também me escutar, né? À medida que eu também, reverencialmente, me ponho no lugar de também escutar, sentir, viver. É isso mesmo. Beleza, obrigado, Renata. E também tem uma outra coisa que eu acho que o jogo nos convida à ousadia, né? A você não ter medo de fazer as coisas, né? Não ter medo de ir para frente, de avançar, porque a maior parte do tempo das narrativas colocadas são narrativas anti-ousadia da vida, né? E o jogo, mesmo o jogo não competitivo, ele requer uma ousadia. Você, em alguma medida, está se expondo. Valeu, Francisco. Obrigado aí, maravilha. Quem mais levanta a mão nesse momento? E a gente segue.
Pode abrir o microfone e falar. Ana, vai lá, Ana. Oi, gente, bom dia. Eu acho também que é uma questão de um grande desafio essa nova visão do jogo, né? Porque por muito tempo o jogo foi competição. Por muito tempo você só, como você comentou, Salvador, a gente, como professor, né, incentiva essa questão da competição, né? A vida incentiva você a competir o tempo inteiro. Então, trabalhar essa parte da colaboração, da cooperação, é um trabalho que você, como educador, vai ter que ter bastante foco com a criançada, porque a sociedade, num geral, tem muita essa questão do europeu, né? De só querer ganhar, só querer o poder, só querer estar na frente de tudo. Então, eu acho que estar participando aqui, aprendendo novas formas de estar levando para a criançada essa questão do importante do colaborar, do participar, do estar, assim, auxiliando o outro, eu acho que vai ser de muita valia no nosso trabalho. Maravilha, Ana, Maê, obrigado, viu? Olha, eu vou começar, então, com um jogo da agroecologia, porque esse é o temático nosso, agroecologia, negritude e o jogo, né? É por aqui que a gente vai transitar nesse pequeno tempo que nós temos aqui. Aqui vai logo um texto para a gente se colocar e instalar no chat, né? Eu gostaria que alguém lesse esse texto que eu acabei de lançar aí. A Terra é um corpo vivo. Quem quiser, levanta a mão e toma a palavra e lê, por favor, no chat. Máxima. Máxima, seu microfone. E o microfone da Máxima não está aqui ativo. Ela está querendo ler. Vamos ver se ela consegue. Se não conseguir ativar, alguém outro lê, tá bom? Não deu certo, não. Tá? Alguém podia representar a Máxima nessa leitura? Eu posso. Vai, Ana. A Terra é um corpo vivo. É Pachamama. A Terra é uma irmã, uma amada, uma mãe, cheia de abraços, beijos, fecundidade. Terra é vida. Nós somos a Terra e ela pulsa dentro de nós. Para as pessoas que vivem na roça, a Terra é sua morada, mas também a Terra mora dentro delas. A Terra está maltratada. Ela deseja ser cuidada. Jogo da agroecologia é uma ocasião de viver o prazer de reunir amigos e amigas da terra para enfrentar a invasão dos agrotóxicos, dos transgênicos, das monoculturas, dos desertos verdes, dos alimentos. Dos alimentos contaminados, né? Que Ai, a gente perdão, tem... dos alimentos... Não, é que eu não tá. coloquei o restante aí do texto, era um pouquinho maior, né? E a gente, a cada ano, bebe 7 litros de veneno, né? Cada pessoa por ano, né? O que a gente não percebe, porque é gota a gota, né? Mas de gota em gota a gente vai se afogando nesse mar de agrotóxicos por aí, né? Tá? Então, vou pedir para a Natália para ela projetar um PowerPoint que a gente vai acompanhando, tá? Para introduzir dentro desse jogo da agroecologia. Pode ser, Natália? Está aparecendo para vocês? Está aparecendo. Agora vai clicando de setinha em setinha que nós vamos chegar lá. Muito bem. Então, preparei essas imagens para vocês aqui. Elas estão correndo. Vai aparecer alguns textos aí que entram dentro do jogo, como ele está elaborado, mas aqui é só para a gente sentir que existem cordéis aqui colocados, que depois a gente vai ver alguns deles mais detidamente, né? E esses cordéis vão apontando na direção de uma decifração. O que será que essa terra concentrada, esse progresso que está por aí, e um monte de mentiras sobre agro, que é vida e sucesso, que tal se
a gente tivesse a terra na mão de outros. Então, um dos jogadores vai jogar com a terra na mão de quem? Vamos ver? Na mão do sem terra, tá? Que isso está acontecendo. O maior produtor de arroz no Brasil agroecológico, né? É o movimento sem terra. E assim vai. A gente vai construir o tabuleiro, enquanto a Natália vai passando esses textos, nessa imagem, a gente está construindo o tabuleiro como ele foi elaborado. Mas para dizer que os tabuleiros eles são elaborados, cada um vai fazendo o seu modo. E a gente vai ver outros tabuleiros também, como é que é possível a gente criar o que ainda não existe. Então, agora, que virá? De quem será essa terra? Terra da agroecologia. Então, dos pequenos camponeses, agricultura familiar, que opera nesse campo, né? Vocês estão vendo que umas sementes estão rodeando ali em algum momento da projeção, né? E a Natália não para de apertar botãozinhos ali, vai cansar, tá bom? Depois alguém precisa ajudar. Com a comida vem o veneno. 7 litros em 12 meses, foi o que eu falei agora, né? E assim, se é assim desde pequeno, nós sofremos muitas vezes. Água é vida desse jeito, com Roundup da Monsanto, é mentira sem respeito, glifosado é nosso pranto. Para nós a terra é vida, respeitamos seu segredo. Nós queremos terra livre, festa para o povo sem medo. Uma coisa é terra empresa, que só vê a sua riqueza. E nós queremos a terra camponesa. Vamos ver se vai aparecer lá. Terra camponesa. Cadê as sementes? Manda a semente. Apareceram lá. Muito bom, hein? Tá. Toda a terra é presente e pertence à humanidade. É de todos e todas, numa grande irmandade. Que malditas sejam as cercas e maldita a escravidão. Toda a riqueza injusta dessa terra exploração. Foi loucura, travessia nos porões de 1000 viagens. Povos foram escravizados no chicote das vantagens. Negro agora, com audácia, levantando-se dos tombos, com Zumbi Anastácia, vive a terra dos... Terra quilombola, põe semente lá no meio. Isso, obrigado, Natália, maravilha. Eu era terra livre, eu era o vento puro, eu era a água limpa, povo cheio de futuro. Habitava nessa terra, tinha uma grande nação, descoberta para os brancos por nosso povo e invasão. Quem roubou desde o começo não quer nos reconhecer. Leis malditas ruralistas são cruéis e com prazer. E os povos mais antigos serão os alienígenas? Queremos demarcação, essas terras são... adivinharam, penso que eu não li o pensamento de vocês. Lá vai a semente. Olha, o tabuleiro está quase pronto, só falta uma flor ali. Cada ano a terra perde muitos filhos já criados. Cada espécie é preciosa, não podem ser desprezados. Privatização da água é um risco à humanidade. Se a floresta é devastada, perde-se a diversidade. Se as vidas correm risco, o que é que se espera? Natureza e humanidade querem biosfera. Querem sempre liberdade no meio de muitas festas, toda a vida bem cuidada, a terra virgem das florestas. Semente por aí. E agora uma pausazinha. Natália, isso, obrigado. Então, gente, aqui está o tabuleiro possível de um jogo, né? Vocês veem que tem 6 sementes cercando cada jogador aqui que tem o seu grande tema, o seu grande mote, né? Tá? Como é que será que essas sementes chegam ali durante o jogo? Eu já vou sugerir logo, né? Porque a gente tem mais de 20 pessoas, nem sempre é possível escutar todo mundo. Mas uma forma boa é assim, cada jogador joga o dado e quem tirar 6, de uma vez só, já fechou ali, não é verdade? Já garantiu o seu. E aí torce para o outro... Vamos começar, por exemplo, com terra camponesa. Já conseguiu conquistar a sua terra. Aí a agroecologia, tomara que ele tire o número 1, porque aí ele vai ficar pingando devagarzinho, né? Só daqui a muito tempo que ele vai conseguir cercar e eu vou me sentir vitorioso. Não é assim que rola por aí? Eu não escutei muito bem, mas eu acho que entendi o silêncio de vocês. Que não é silêncio de quem está alheio, mas de quem compreendeu. Nessa plataforma, pelo menos. Né? Mas a outra forma de fazer, vejam lá, pense que alguém joga o seu dado e caiu o número 3, e todos os outros jogam o dado ao mesmo tempo, tentando sintonia do número 3. Aquele que conseguiu o número 3 entrega 3 sementes para quem é da terra camponesa, para ele colocar
1, 2, 3. 3 sementes ali. Ainda vai faltar 3, mas vai ter outras jogadas. E assim também, quem está com a agroecologia, a vez dele, joga o dado, que é o número 6, e os outros jogam. Se alguém conseguir o número 6, ele consegue completar tudo. Tá? Então, essa é uma versão possível, mais colaborativa. Mas e se a gente fizer assim? Se ele recebe 6, ele pode ficar até com metade dessas, e a outra metade ele distribui para quem ele quiser, dos outros coletivos, né? Parece que a coisa fica um pouquinho mais partilhadora. E, além disso, rola uma participação mais ativa de todos no jogo. Não é só aquele que está na hora do jogo, jogando, é a vez dele, ninguém se mexe ali, não. Enquanto ele está jogando, ele está solicitando a participação dos outros e, inclusive, compartilhando aquilo que ele conseguiu conquistar durante o jogo. Tem alguma diferença disso ou não? Alguém pode até levantar a mão e falar o que sentiu desse movimento de mudança de perspectiva. Renata. Eu acho que com essa mudança de perspectiva, todo mundo vai batalhando para ganhar, né? Não fica esperando alguém perder para ganhar ou para levar algum tipo de vantagem. Isso, Renata. E além de ganhar, ainda fica com a expectativa de poder contribuir com o outro na hora que chegar dele. Se ele tirar só um, ele vai ficar com aquela semente, mas vai ficar mais triste do que aquele que tirou 6, porque aquele que tirou 6 vai poder doar para outros 3 das suas 6 sementes, e ficar com 3, né? Tá vendo? É um dispositivo que está aí à nossa disposição, ele não foi inventado por mim, ele já está presente na vida. Mas a gente, atento, com os ouvidos atentos a outros modos de viver, a gente pode captar modos também de fazer ali no campo do jogo, né? Agora, isso que eu estou falando, ele vai acontecer com cada pétala dessa. Isso é, a gente vai colocar sementes, 6 sementes, que no tabuleiro oficial, agora eu vou pedir para a Natália colocar o tabuleiro oficial, acho que está num outro JPEG ali, e a gente vai enxergar, então, como é que ele está inteiro, né? Está vendo como eu estou dando trabalho para a Natália? Pronto, isso mesmo, né? Vocês estão vendo? Volta. Isso, pronto. Então, ali ó, já está desenhadas as sementes, de tal modo que durante o jogo vai ser feito esse completar de cada um. Mas na hora que cada um completar um deles, se tiver 6 sementes nesse, ainda faltam os outros. Mas ele vai ter direito de colocar aqui uma planta. Por isso que a Natália tinha mostrado uma foto de plantas ali. Vamos ver se a Natália muda. Esse, tá vendo? Alguém conhece alguma dessas plantas aí? Vamos falar nomes aí aleatórios. Quem bate na mão, bate no microfone, já fala que está aberto, né? Amora. Amora. Guaraná. Guaraná. Tamarindo. Tamarindo. Jaca. Jaca. Coco. Coco. Manacá da Serra. Siriguela. Tem gente que não conhecia o tamarindo, não, hein? Acho que é graviola. Tem o mandacaru, a graviola, isso mesmo. Bom, mas para chegar lá, essas plantas elas vão estar de roda, como no tabuleiro. Aqui está um quadrinho só para a gente olhar, né? Mas na produção que eu fiz, estão em roda. E para chegar lá, que é o problema, porque a gente vai oferecer enigmas, né? Que uma das coisas importantes no jogo é ter surpresas, né? Decifração, coisas que nem sempre estão tão visíveis. E aí vai aqui, por exemplo, um pequeno primeiro lá. Quem puder ler, eu vou primeiro, antes de mandar, vou mandar certo. Isso, pronto. Tá mandado, ó. O primeiro cordel que chega aí, de uma planta, gostaria que alguém lesse e os outros tentassem decifrar. Que planta é essa? A mãozinha levantada para quem vai ler. Está no chat lá. Se o veneno faz estrago e tem terra adoecendo, se a saúde vai-se embora e tem gente enriquecendo,
Vou buscar na natureza a saúde que ainda tem. E uma planta de 3 metros no Nordeste cresce bem. Hepatite vai curando, serve até para digestão. Pros tumores uterinos e reduz a inchação. Quem conhece vai usando, só não serve para pereba. Se é bom, juro que bebo. Esse chá de catueba, catuaba, Não. jurubeba. Isso, já escreveram lá, de Jurubeba, isso. Vocês veem que tem uma rima, mas não é só a rima, né? É o contexto todo da origem, daquilo que serve, tá? A planta. Então, aí tem um conhecimento, mas a gente não vai estudar como se fosse um espaço escolar. Vamos estudar, olha, serve para isso, para aquilo. É só um lance do jogo para captar. Olha, tem campo que eu sei, tem campo que eu não sei, né? E tem o brincante, eu adivinhei. Quem consegue adivinhar vai colocar lá no meio da planta. Vocês voltam um pouquinho, Natália, no tabuleiro. A gente acha a planta, coloca a planta na roda que foi completada pelas sementes e depois identifica qual que é a planta, coloca lá e no meio da planta, quem adivinhou pode colocar a sua semente. E se gente adivinhou, mas não conseguiu falar porque estava engasgado um pouquinho, porque demorou um pouquinho, também fala, não, mas eu sabia disso, pode colocar semente. Isso é um campo de liberdade e, ao mesmo tempo, de sinal, né? Sinal de presença, de que tem algum interesse aí. O jogo vai criando essa brincadeira, essa roda de interesses. Tá? Tem mais 49 plantas, né? Então, não é uma coisa assim que vocês vão esgotar, e além disso tem muitas outras que eu já inventei junto com meus alunos de EJA, com quem eu inventei esse jogo, né? E coloquei, e a gente já tem, mas não está aqui nesse. Aí são só, não, são 36, né? 6 vezes 6, 36, são 36. Vamos ver esse daí agora, por exemplo, quem é que vai adivinhar esse? Próxima planta, quem pode ler? Só precisa a experiência para mostrar sabedoria. Entre os índios do Brasil, muito sábio já sabia. Falo aqui de uma planta, serve bem para muitos fins. Diarreia, pressão alta e para o fígado e para os rins. Diabetes e hemorragia, hematomas e gastrite. Para os ovários inflamados e também conjuntivite. Adivinha o nome dela? Que não é difícil, não. Junta barba com Corinthians, nome é? Barba-timão. Barba-timão, isso mesmo. Então tem uma brincadeira aí, né? Que vocês entenderam totalmente a brincadeira, né? Embora o Corinthians não tenha a ver com a planta diretamente, né? Mas na nossa linguagem a gente fica brincando, né? De aproximações de coisas que não estão aproximadas. Isso faz parte também dessa liberdade do jogo. Que a gente, se for fazer isso numa perspectiva prosaica, né, argumentativa, não tem nada a ver Corinthians com Barba-timão, né? No entanto, a gente vai brincando com isso também, tá? Tá bom por aí ou vocês querem mais alguma planta? Mais um desafio? Manda mais um. Então, vou mandar mais um. Difícil ou fácil? Difícil, né, Salvador? Oxi, então vou... Vamos apertar o povo, vamos puxar da memória aí. Vamos lá, então. Esse daqui não é tão difícil assim, não, mas, em todos os casos, para algumas pessoas não vai ser tão simples. Lá vai. Quem lê? Fala, Sheila. Eu ia ler, mas sumiu, Salvador. Eu estou no celular, não estou vendo o texto. Bom dia. Bom dia. Zé Roberto, bom dia, beleza? Tudo bem? Tudo bem, mestre? Eu vou tentar que eu entrei agora e eu estou meio perdido ainda. Ele está falando da Coca-Cola da Alegria, né? É isso mesmo, lê lá. Vou tentar aqui, mestre. Não sei como é que está a minha conexão aí. Bom dia a todos e todas e todos. Vamos lá. Bom dia. Vamos que vamos. Coca-Cola da Alegria. Um humor que é bem profundo. 10 mil litros desse vício, no mundo é um segundo. Extraído águas profundas, esgotam nossas nascentes, compram nossa consciência e controlam nossas mentes.
pois tem fruta diferente, e o seu gosto é preciso. Vitamina C e B2. Vem num suco bem gostoso. Na insônia e depressão, é igual tocar viola. Tranquiliza o que é grave. O seu nome é... Aí, já estão falando lá embaixo. Quem é que descobre? Tem gente falando. Eu sugeri isso também. O Guaraná ou Graviola, será? Graviola? Graviola. É Graviola? Graviola, isso mesmo. Nossa, Graviola. Maravilha. Graviola. Graviola. Então, aí a gente pode ir reinventando formas de acelerar o processo, de fechar essas rodas aqui, tá? Ou desacelerar, depende do tempo, né, que as pessoas têm para jogar, mas esse brincante de adivinhação, ele se junta com um bocado de outras conversas. Mas se junta também com uma discussão desses temas, o tema dos agrotóxicos, o tema dos transgênicos, o tema do gado, da cana-de-açúcar, né, das monoculturas, o tema da segurança alimentar, né? Então, todos esses temas aí não são tão simples assim, e há textos no jogo que eu elaborei, mas cada um pode também elaborar outros textos, né? Em que se joga também e se escolhe A ou B. Vou colocar aí agora alguém que escolheu, por exemplo, na hora, é outro formato, agora não é mais as adivinhações aí, tá? Agora isso que eu vou colocar aqui é alguém que escolheu A ou B e não sabe se está escolhendo bem ou se está escolhendo mal. Então, esse aqui, por exemplo, escolheu o B. Vamos ver. Não sei. O que ele escolheu aí? Vamos ver quem é que pode ler. Já foi? Foi. A grande agroindústria emite 50% dos gases de efeito estufa, usa 70% da água e gasta 80% dos combustíveis fósseis usados na agricultura. E produz pouco alimento com muito agrotóxico. Muita produção é para combustíveis. Acontece que o mundo tem 1 bilhão de famintos. A injustiça é poderosa. Perdemos esperanças. Então, o que é o Perdemos Esperanças? Vocês veem que tem no centro do jogo, tem um lugar que pode ser propício para se colocar sementes, ali onde está mais marronzinho, né? De acordo com o que vai acontecendo aqui ou em outros dispositivos do jogo. A gente perde e ganha esperança coletiva. Vamos supor que a gente fale quais os motivos de esperança que a gente tem. Põe lá um bocado de semente, vai pondo. Um põe, outro fala. O motivo de esperança é a capoeira, que agora está também lutando pela agroecologia. Cada um tem os seus motivos, né? Durante o jogo, a gente perde essas esperanças que estão ali naquele centrão do jogo, né? Ou então acrescenta, vai depender de algumas coisas. Entre eles, da sorte de que a pessoa que escolha bem feito, ainda que nem sempre a gente escolha conscientemente, porque tem muitas vezes que a gente escolhe caminhos atrapalhados, não é verdade? O jogo indica isso. Então, eu vou colocar uma agora em que alguém vai ganhar esperança para nós, tá certo? Mas isso eu sei daqui, mas quem está jogando não sabe. Quem é que pode ler? Está aumentando a consciência humana diante da fome. O povo precisa controlar produção e distribuição de alimentos, para que a vida dê flor e fruto. M. Nascimento. Está na hora de escutar a sábia voz dos poetas, das anciãs, dos indígenas e dos povos da terra. A vida é mais. Conquistamos esperanças. Tá bom? Então, e aí coloca as sementes lá naquele centro do jogo e a gente vai visualizando, né? Quanto mais a gente está perdendo, ganhando esperanças no fluxo do jogo, que é também a metáfora do fluxo da vida, tá bom? Bom, agora, tendo visto isso, a gente tem um tempinho para conversar, né? Perguntar, sinalizar, sugerir e tal, para a gente depois para aquele tema que é do dia 20 de novembro, que é a negritude, o jogo Ubuntu, que a gente vai se deter um pouquinho mais nele. Então, não podemos passar das 11, senão depois a gente não consegue chegar lá. Tá? Por isso que vamos finalizar essa parte. Agradecer a Natália que fez essas apresentações para nós. E agora estabelecer um tempinho de conversa, nossos 5, 10 minutos, e levantar as mãos e participar da capoeira, como a Renata sugeriu. A Sheila já está começando a levantar a mão. Vai lá, Sheila. Ô, Salvador,
Gente, desculpa chamar assim Salvador, porque a gente já se conhece, né? Mestre Antônio Salvador. Eu tenho um projeto que eu vou começar agora com pessoas idosas, principalmente com mulheres. Como é que eu consigo acesso a esse seu jogo? Peço desculpa se você falou isso no começo, porque eu estava dando um curso e consegui fazer essa entrada agora. Como eu consigo acessar seus jogos? Então, Sheila, é segredo, não posso falar. Brincadeira. Eu ia falar, Brincadeira. você vende seus jogos? Isso, eu tenho vendido, mas não é assim, eu não tenho esse interesse rápido, né, de comércio rápido. Então, Sim. os cursos que a gente promove, seja na UFABC, seja aqui no sítio Itatiba, onde a gente faz cursos de rodas circulares e outros temas também, né, ali é que eu trabalho e ofereço e tem... A gente pode fazer isso pessoalmente, numa outra, tá achando os caminhos. Um dia alguém vai pegar isso, que não sou eu, que eu não tenho assim, habilidade para essa coisa de comprar e vender, tá? Um dia alguém vai pegar isso e vai fazer isso rodar. E, enquanto isso, as patentes estão abertas, tá? Não fechei patente de nada. Então, pode fazer na minha frente alguma coisa que eu já fiz também, pegar essas ideias, não tem nenhum problema, que a vida não é essa competição patenteada, não. É muito mais do que isso. Beleza, Sheila? Gratidão, querido. Obrigada. Maravilha. Mestre? Alô? Fala, Rosane. Oi, tudo bem? Não, eu cheguei agora também. Seu som tá bom, pode falar. Eu cheguei agora, eu tava num curso lá também e peguei meio que o bonde andando. O senhor tá falando muito de capoeira. Eu sou praticante de capoeira desde 1980, né? E capoeira no Tupi-Guarani é mato que foi ralado, mato que foi cortado, né? Uhum. E achei muito interessante as falas aí do pessoal. A minha pergunta era justamente a respeito desse material didático, pedagógico que o senhor utiliza, porque eu tenho feito algumas interferências aqui na escola pública que eu trabalho, justamente sobre as potencialidades, né, as curas, através das ervas medicinais, mas eu sou um leigo, eu estou começando agora, né? E eu quero me apropriar mais dessas informações, né? Dessa informação que a gente bebe aí 7 litros de agrotóxico por ano, né? E eu acho que isso tem que estar na escola pública, né? Não só na aula de ciências, mas como na aula de arte, de língua portuguesa, Perfeito, Zé Roberto. Ó, isso tudo que a gente está fazendo aqui, por exemplo, eu reuni mais de 300 informações desse tipo, assim, pequenas e tal, né? Captando do cenário internacional, dos grandes eventos, de livros mais recentes, de ponta e tal, né? A gente vai lendo e fazendo isso virar um recadinho, né? Então, o jogo não pode ser um livro a mais, né? Ele tem que ser essa coisa, de dar o recado e ver. Então, mas cada um também pode ir reunindo o melhor que tem e não tem jeito. Todos nós somos leigos em uma parte e sabemos de outra, né? Então, é só conjuntamente que a gente pode compartilhar. E mais do que ter esse jogo como se fosse, eu tenho um jogo aqui que já me serve. Não, esse jogo também pode servir, mas ele é apenas inspiração para outros e tantas formas de viver, só que eles têm que aprender da capoeira, por exemplo, né? Se alguém faz um jogo e minimamente não diz, olha, eu aprendi isso com a capoeira, com aquele mestre, com o outro e tal, né? Dá a impressão que ele está sozinho no mundo e está descobrindo o mundo, fazendo o mundo ser com a sua cara. É o mundo com a cara do mundo, mas do melhor mundo que ele pode conhecer e pode transitar, tá? Alguém tinha levantado também a mão aí, a Renata, né? Vai lá, Renata. Ai, gente, desculpa, estou muito falante, que eu amei o jogo, aí me despertou muita coisa. Professor, talvez eu esteja indo numa outra lógica, e se eu estiver indo nessa lógica que está equivocado, em desacordo com o jogo, me avisa, tá? Mas eu queria perguntar se quando esse jogo é aplicado nas escolas, se tem alguma estratégia avaliativa para acompanhar o que o estudante, né, ele tá se apropriando ali desse jogo, o que ele está incorporando. Então, Renata, deixa eu dizer para você, uma vez me convidaram para o Encontro de Direitos Humanos, uma escola, 5º ano,
e eu levei um dos jogos que a Natália vai projetar daqui a pouquinho, uma vivência dele, de 4 minutinhos, né, de uma filmagem que a gente fez, né? E nessa escola, as crianças não estavam preparadas, a sala não estava preparada, eu tive que rebolar, cantar um pouco de música, contar umas histórias, enquanto eu estava arrumando as mesas para pôr o tabuleiro e tudo, né? Tá? Mas as crianças entram no jogo, né? Então, isso não dá para avaliar depois, né? Porque esse acontecimento, né? Ele por si só já fala, a metodologia, isso é aquilo que acontece ali, já é próprio da vida, e quem viveu aquilo não viveu nenhuma bronca, vocês não tinham preparado nem para a direção, nem para a coordenação, nem para as crianças, nada, né? Gira o ambiente, e tá uma hora que elas falam, nossa, é possível, no meio dessa bagunça toda, né? Ter uma interação em que a gente é valorizado, tal, né? E as crianças jogaram o jogo cooperativo sem eu falar que era cooperativo, pus lá com as sementes, não foi esse jogo, foi um outro, mas parecido com esse, né? Jogaram maravilhosamente. Depois, quem precisava ser avaliado é o professor, porque o professor falou assim, à tarde eu vou fazer isso com o 9º ano, que beleza, eu gostei demais, né? Só que eu vou fazer diferente, e já que vai ter 4 meses, como você fez aqui, né? E ao redor delas estão jogando, eu vou desafiar eles para ver qual que é a mesa em que eles vão terminar primeiro o jogo, fazer mais rápido o jogo, né? Então, o professor não tinha entendido nada, não precisava fazer nenhuma avaliação sobre isso. Além disso, ele falou assim, mas as sementes, elas andam um pouquinho no tabuleiro, né? Então, acho que eu vou pegar umas pecinhas industriais que eu tenho lá, de outros jogos, tá? E aí o jogo fica muito melhor, né? Também não entendeu nada, né? Só para dizer assim que o que se avalia não é o conteúdo, não é, né, a praticidade, não é o resultado final, mas é o processo, como é que o processo se fez, né? E é uma outra avaliação de qualidade que demanda, às vezes, um tipo de feeling, né, de atenção que não é o cotidiano. Mas, claro, sempre avaliar é uma coisa importante, mas não nos parâmetros que se avalia para dizer quem fez certo, quem fez errado, ou o que fazer e tal. É outro parâmetro, tá? Aliás, Natália, então, você podia colocar para nós o vídeo aí, né, de como a gente viveu esses dias aqui, para dizer que não é só escola, 4º ano, 5º ano, é uma mistura. Aqui tinha gente adulta e tinha criança pequena que não tem leitura nenhuma jogando um jogo parecido com esse, tá? Então, bom cinema para vocês. Pega a pipoquinha e vamos lá. Então, tá faltando laranja. Laranja não é o Lara? Essa é o laranja. Tá faltando vermelho, então. Pode ser eu. Você. E o amarelo, tá faltando o branco. Eu sou o branco e o amarelo. Aqui, ó, que é uma série de coisas importantes para ter equilíbrio na vida, tá? Tem a lucidez, tá? Só que a lucidez está atrapalhada por alguma coisa, tá vendo essa pedra aqui? É alguma coisa que atrapalha a lucidez. Tem outras coisas que atrapalham a harmonia também, outras que atrapalham o diálogo, outros que atrapalham a paz, outros que atrapalham a honestidade. Olha, tem coisas que atrapalham o ar puro, tem coisas que atrapalham a consciência. A que é vermelho. Tem coisas que atrapalham o plantio. Tem coisas que atrapalham a reciclagem. Tem coisas que atrapalham a semeadura. Tem coisas que atrapalham a natureza. São mais 4. Tem coisas que atrapalham a cooperação. Atrapalham o amor. Atrapalham a moradia. Atrapalham o pão. A partilha, né? Muitas pedras que estão em cima da participação, da persistência, da ousadia, da altivez, da rebeldia, da cidadania e da liberdade. Nem tudo está bem. A gente vai, então, colocar uma semente só naqueles que você está com você, sua responsabilidade. Então, por exemplo, Noah vai tentar tirar a pedra do convívio daqui. Ele só pode colocar uma num dos 4 cantos aqui, ó. Tá? A outra vai ter que ser de gente que está aqui no jogo. Certo? Não, ainda não. Então, pode pôr, só vez mesmo. Jogar nesse aqui da vida, na indignação. O bem viver. Vai libertar o bem viver, Noah? Boa. Não é do Muito roxo. Eu sou. Agora é você. Eu. Eu tenho a coragem para libertar Tem, também, né? tem. Então eu quero libertar. Não sei se você tem coragem dentro de você, ou se só fora que você quer libertar a coragem. Do mundo, a sua É também. de dentro ou fora? Eu vou libertar a semeadura, né?
Semeadura. E agora é quem? Ah, não, peraí, posso libertar a semeadura aqui, ó. Bom. Depois da guarda é Opa, Lucas. opa, libertamos alguma coisa aqui. Que libertamos aí? Olha ali, tem 4 que nós cantos, libertamos? todos Com confiança. A gente conseguiu. A confiança. Então, o que é a confiança para vocês? Ele conseguiu. Vamos lá. O outro é um inimigo. Não confio em ninguém. Eu fico armado, pois o outro é uma ameaça. Essa é a lei da competição. É o princípio da guerra. Mas quem deseja paz, promove a cooperação. Eu confio em você. Pega então a esperança para trazer a aliança. E assim que avança a... Isso, e todo mundo que quiser agora semear, tá livre para semear. O outro jogo dentro do jogo. Você que é menino. Mas sempre. Olha quanta coisa já libertamos, hein? Ah, tava com furinho. Tava Já com semeamos. também. Mas ainda tem pedras aí nesse caminho. Gente, ó, vocês vão conseguir libertar todas as pedras que pesam sobre a humanidade, que atrapalham a humanidade. Vocês vão conseguir? Só Olha, vocês? não sei se numa noite só a gente dá conta, hein? Isso, quantos nós conseguimos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 49. Nesse tempo que nós jogamos 1 hora de jogo, nós só conseguimos libertar 15. Beleza, era isso, Natália, que bom. Obrigado, deu certíssimo, maravilha. Então, vocês viram, né, o acontecimento ali, um resumo dele, ao redor de um jogo desse, em que as crianças, tinha uma de 5 anos e tinha a minha neta de 7, né? E junto com nós adultos, e não tem nenhum problema de jogar criança com adulto, o adulto não fica pentelho, e a criança também vai participando no nível dela, né? Escutando, perguntando também, né? E vai que vai. Muito lindo. Zé Roberto gostou, achou interessante. Lindo, Alguém muito quer lindo. sinalizar ou perguntar alguma coisa também? Muito lindo, muito positivo, muito integrador, socializador, né? Muito parabéns, viu? Ó, o tabuleiro está aqui atrás de mim, dá para vocês ver lá Tá. no fundão esse tabuleiro, que é o jogo da Uipala. O Uipala é a bandeira pré-colombiana dos Quechua, dos Aimaras, né? Ok. E com uma ética própria e tal. Então, eu fiz toda uma pesquisa na ética indígena para colocar dentro do jogo. E uma ocasião, eu fui lá para o Vale do Capão, que é lá na Chapada Diamantina, uma escolinha comunitária construída tudo junto com o povo e tal, né? E aí falei assim, olha, tem um jogo que eu acabei de elaborar, tá aqui, né? A coordenadora trouxe para o pátio, assim, no meio das árvores, tudo, um grupinho, começaram a jogar, e enquanto não terminou, aqui a gente terminou antes, lá enquanto não terminou, eles não deixaram a gente ir embora, né? Rolou, e tinha outras 20 crianças assistindo o jogo, querendo participar também, então, essa coisa de que o cooperativo não tem graça é um mito atrapalhado, né? Então, tem graça e outra graciosidade que não tem nos que são do embate e da guerra, né? Mas agora nós temos que ir para o outro caminho, que é a negritude. Que, ó, 11 horas e 2 minutos. Nós temos aí a próxima metade do jogo nosso para jogar com a negritude. Pode ser? Pode. Então, Natália, você põe para mim um tabuleiro para a gente olhar? Tem um tabuleiro agora do Ubuntu. O nome do jogo é Ubuntu. Esse mesmo. Coisa boa. Deixa eu ver se eu acho que eu preciso aqui. Tá certo. Achei o que eu preciso. Muito bem. Então, vocês estão olhando o jogo, estão vendo que tem aí umas bolinhas, não é? E esse é um jogo que foi feito a partir... Dá para aumentar um pouquinho, Natália? A partir dos referenciais do povo Chokwe. O povo Chokwe fica ali perto do Zâmbia, de Angola, então, no meio dessa região. Esse povo, ele tem uma geometria diferenciada. Hoje a gente fala de etnomatemática e outros campos por aí, né? E esse povo criou uma geometria que é de contação de história também. Eles desenham privilegiadamente na areia isso, né? Na terra mesmo, né?
a partir dos pontos, eles circundam os pontos contando uma história. Então, vejam que tem uma setinha que eu criei lá. Para eles não precisam de setinha, não, porque na cultura deles já fazem isso mentalmente. Como é que a gente envolve esses pontos de tal modo que a gente faça uma linha só? Então, o lápis ou a madeirinha risca, ela não pode passar no mesmo lugar o risco. A setinha ali vai indicando, se vocês conseguirem enxergar, né? Que ela começa ali onde está escrito axé vital. Tem 8 valores que eu coloquei da ancestralidade. Axé vital, ludicidade, corporeidade, expressividade, oralidade, ancestralidade, cooperação e circularidade. Está dando para ver quem está assistindo aí? Então, aí a setinha vem, ela entra numa brechinha que está aí, gira, passa ali na expressividade, não sei se vocês estão vendo, faz o giro, entra novamente, vai lá para a ludicidade e vai fazendo, ó. E o circuito vai num sem fim, ele não termina nunca, a não ser na chegada outra vez na letra U, lá em cima. Ah, olha só, agora sim, pode deixar assim que já dá para a gente ver. Tá? De todo jeito, nunca vai passar no mesmo lugar, mas vai envolver todos os pontos. Mas tem milhares de desenhos geométricos desses, né? Milhares, e cada um com uma temática. Aqui parece um pouco uma aranha também, né? Um elemento desse. E aí cada família tem as suas histórias próprias e com os seus desenhos mais ligados a essa família, aquele clã, aquele, né? E tem gente que fez estudos sobre essa geometria, que não é a mesma geometria euclidiana, essa que a gente estuda na escola também, né? É um outro referencial. Isso nos faz pensar que esse pensamento decolonial, ele não é uma moda do momento, ele é uma percepção de que a gente está num mundo único, e o jogo exige que a gente lide com muitos outros mundos, em todos os campos, né? Então, a gente está usando esse tabuleiro. Agora, Natália, pode reduzir um pouquinho para a gente enxergar melhor? E aí eu fiz uma história, e essa história, então, vai acompanhando o jogo, tá? Então, eu vou contar essa história, espero que ela não seja longa demais, e a história, então, a Sheila, que é contadora de história, pode melhorar o que eu vou fazer agora, né? Então, vocês estão diante do tabuleiro aqui, a gente está nessa roda, e vou contar para vocês que havia 7 sábios e sábias, e cada uma vivia no seu planeta, e se encontravam, vez por outra, para compartilhar novos conhecimentos, valores, sentimentos. Eles viviam uma plena sintonia lá no Conselho dos Sábios e nas comunidades de cada planeta também. E Kyoko era a mais inquieta das sábias. Ela achava que não bastavam os 12 planetas em harmonia, ela soube da existência de outros planetas. Ela queria saber como é que viviam os povos em algum outro planeta. Ela queria mais gente entrando na roda. Foi aí que pediu para a guardiã das 13 luas que deixasse ela fazer uma viagem a um planeta chamado Planeta Terra, para lançar lá suas sementes. E a guardiã aconselhou Kyoko a primeiro conhecer os modos de viver daqueles tais de humanos que vivem nesse planeta Terra. Veja lá como é que eles jogam o jogo da vida deles, né? E na sua viagem ela viu muita gente estranha. Viu gente explorando gente, viu gente destruindo a natureza, viu gente espalhando o egoísmo, a injustiça, viu muita destruição. E no momento da viagem ela parou diante de 4 pessoas jogando num tabuleiro. E era esse tabuleiro que vocês estão vendo aí. Os 4 jogavam, mas em cada lado das bolas pretas jogavam 2 adversários, um contra o outro. E cada jogador tinha um dado e tinha 20 pedras preciosas de tipo diferente dos outros. E o jogo começava assim, com todos juntos, com alguns sentimentos perigosos. E esses sentimentos, eu vou aqui pedir que vocês decifrem esses sentimentos perigosos. Alguns, pelo menos, né? Que eles estavam jogando naquele momento lá. E falavam deles também. Mas vocês talvez não conheçam esses sentimentos, porque os sentimentos mais perigosos, a gente foge deles e às vezes não sabe decifrar. Quem pode ler? Posso tentar? Vai lá. Vou pegar aqui, peraí, só um minutinho. Eu tô procurando dar preferência para as mulheres aí, mas... Não, mas então espera um pouquinho, então dá uma pausa. Vamos esperar, tem alguma colega que quer falar? Pode falar. Eu acho que quer, acho que alguém Então, vai vamos lá. levantar a mão. Ela pode falar. Conta até 3 e vai que vai. Pode falar, colega.
Tá sem voz feminina aí. A colega vai falar, Natália? Posso falar, Ninguém Mestre? levantou a mão, pode ler, Zé Lima. Deixa eu tentar aqui, vamos lá. Deixa eu ampliar aqui, porque meu óculos está lá embaixo. Arrogância. Ah, tá. A Ana já falou. Posso ler? Vou ler, hein? Com respeito aí às mais velhas, nossas mulheres, tá? Vamos lá. Espelho, espelho meu, há alguém mais do que eu? É tão superior este ser? É tão superior... Ainda diz, você sabe com quem está falando? Sabe tanto? Sobe. Perdão. É que eu estou no celular, perdão. Celular é fogo. Sobe tanto, cala o povo e não enxerga a sua ignorância. Qual que é o sentimento que está aí? É soberba, arrogância. Isso, é arrogância, que a Ana já tinha até a colocado Ana lá. colocou, né? Uma arrogância, né? A gente tem que falar assim que não vale antes da hora, antes dos outros ter oportunidade de ler e tal, né? Já chegar a responder, né, Ana? Vai com calma, brincadeira. Vai lá, quem lê esse próximo aqui? Que sentimento que girava no jogo? Posso ler, professor? Vai lá, Renata. É a sensação de poder total sobre os outros. É a pretensão de controle sem reação, até invisível. A tranquilidade violenta de ordem perversa, na cegueira coletiva. Quer virar uma mania. O que é que tem de sentimento potente e poderoso? Essa pretensão de controle sobre tudo, e nada escapa de mim, e rima com mania, virar mania, porque a gente sempre tem que dar uma brincadeira com a poesia, né? E a Eliana, então, falou que é a tirania, embora a prepotência não esteja errado, mas aqui na brincadeira, né? Quer virar uma mania, é a tirania, né? E aí a gente vai se habituando a brincar cada vez mais com a habilidade e com a poética, e também com a poética que revela que tem problemas graves. Bom, esse grupo que ela assistiu, que a Kyoko assistiu, então, estava envolvida com sentimentos desse tipo. Não vamos falar dos outros, senão contamina nosso tudo aqui, aí a Covid entra por esses lugares aqui que nós não queremos, tá? Então, vamos lá. O tabuleiro que está aqui, como é que era o jogo que ela assistiu? Vocês estão vendo que tem aqui, de um lado, do Ubuntu, da palavra Ubuntu, né? Metade do tabuleiro, e do outro lado, outra metade. Então, 2 jogadores estavam de um lado, 2 do outro, e ela viu jogar com pedras preciosas. Cada um jogava o dado, e conforme o número do dado, podia colocar as sementes aqui, as pedras aqui em cima do ponto, tá? Se tirou o número 6, já tem bastante, né? Esse 6 indicava que ela, com 6 pedras preciosas aí, assusta tudo. Meu investimento é todo poderoso. A outra jogava e caía só 2. Então, ela podia tirar 2 das pedras preciosas do outro, do adversário, e colocar, e pronto, tirou 2 ali, e colocar 2 das suas. Aí o outro jogador, novamente, né, aí vai acontecendo concomitante, de um lado e de outro, ao mesmo tempo, né? Então, aí joga novamente, aí tirou 5, aí tira os 2 que o outro colocou e vai colocando mais do seu. Até que alguém consegue colocar todas as pedras ali, suas, cobrindo todos esses pontos. E aí se tornou dono do mundo, né? E aí o outro ficava bravo, né? E a Kyoko assistindo a cena, né? De alguém tomando todas as pedras, todos os campos, e aí o outro sem poder ter o seu espaço, né? Esse jogo existe no mundo ou só existe aqui nessa invenção? É uma realidade. Pois é. Então, o jogo continua e ela resolveu fazer uma outra viagem, né? Esse negócio de ficar ligado só no fascínio do rubi, dos diamantes, das esmeraldas, da safira, de outros. Ela foi viajar pelo mundo. Tá? Não gostou muito do que ela viu, não. Ela tinha recebido essa comanda, né? Olha, primeiro vê os jogos que eles estão vivendo. E aí foi que ela conheceu, então, esse povo Chokwe, e jogando as suas histórias no jogo, né? E aí eu queria, então, que a Natália colocasse o Sona, que é uma outra imagem aí para mostrar outras figuras geométricas que esse povo lida, com quase esse povo lida. Então, o tabuleiro agora vai sair um pouquinho de cena,
e vai entrar umas imagens desse povo. Essas imagens que vão aparecer são movimentos da amizade. Então, quem conta histórias de amizade utiliza esses que vocês vão ver agora. Está chegando. Que os pontos e os traçados dos pontos não são definidos. Cada grupo define. Então, ao contar histórias de amizade, esses pontos que estão aqui no meio, estão vendo? Eles geram a possibilidade de um traçado desse. Pega de um dos lados, tanto faz, da esquerda para a direita, da esquerda, e segue a linha. Percebe que ela vai fazendo uma curva envolvendo os pontos, vai, de uma forma infinita, sem passar pelo mesmo lugar, vai e sai para lá. A mesma coisa no segundo, tem um ponto de saída, de chegada, tanto faz a esquerda como a direita, mas a ideia é que todos estejam ali incorporados no novo desenho que vai se fazer. E esse desenho é também uma história, uma nova narrativa, né? Todos se compõem, todos da família, todos do clã, todos da comunidade. Deu para entender o espírito da geometria Chokwe? Deu, né? E quem tinha capturado aquele tabuleiro para poder inventar esse jogo, primeiro que a Kyoko assistiu, né? Tinha pervertido o jogo, né? Em vez de ser fiel às origens de onde nasceu isso, né? Simplesmente transformou na sua cabeça. Minha cabeça é competitiva, né? Eu sei jogar para ganhar, então eu adapto o mundo a esse meu modo atrapalhado de ver, né? Mas e se a Kyoko, então, absorvesse isso e nos ensinasse agora, a nós que estamos precisando de inspiração, e aí eu vou pedir que a Natália volte outra vez naquele tabuleiro, tá bom? Isso mesmo. E aí a Kyoko, então, olhando isso, ela resolveu ensinar uma outra forma de jogar. Ela foi acompanhando com o dedo a trajetória do caminho dessas sementes no tabuleiro e mostrou, então, os pontos da sequência, disso que eles chamam lá de luzona, e propôs que eles entrassem, então, num outro clima, para reinventar os jogos com a inspiração desse povo Chokwe. Eu, Kyoko, sábia do planeta Esperança, proponho a vocês um novo jogo. Aqui os 4 participantes entram no mesmo jogo, todos juntos, um só tabuleiro e um só coração. Cada jogador, na sua hora de jogar, coloca uma semente. É com semente agora, não é com pedras preciosas, é com a preciosidade da semente. E na sequência do Luzona. Então, cada um vai colocando uma semente e dizendo um valor. Então, alguém coloca lá que eu vou colocar essa semente e a semente do axé vital. Outro, eu coloco a semente da corporeidade para valorizar a dança, a vida. Eu coloco a semente da oralidade, porque o fato de a gente guardar as coisas no coração, a gente pode falá-las também de coração, não precisa ficar lendo tudo que tem que mostrar. Eu coloco a semente da cooperação, eu da ludicidade, eu da expressividade, e assim vai, né? E aí vai aumentando, eu ponho a semente da alegria, da vida, dos sonhos, da memória, da família, e assim vai, tá bom? Então, mas só que cada um põe a sua semente acompanhando essa linha e completa todo o quadro onde já tem um desenho de semente. Vocês já viram? Que tem um desenho de semente lá? Já. Pronto, agora é a hora de um outro passo. Nesse outro passo, não tem o desenho de 2 sementes lá? A segunda semente a gente a faz num jogo de dados também. Joga o dado e aí possibilita colocar semente. De uma forma parecida, eu posso escolher a Ana, por exemplo, né? Para poder jogar comigo. Eu jogo o meu dado, ela joga o dele. Se nós 2 conseguimos o mesmo número, esse é um outro artifício. Três chances. Eu joguei o dado e ela jogou. Caiu o número 1 e o número 3. Nada feito. 1 e 4, nada feito. 1 e 1. Conseguimos, então, o mesmo número, né? Quando a gente consegue, a gente tem essa possibilidade de colocar ao lado coloca ao lado da semente do outro. Então, se a semente da Ana está no primeiro ponto aqui do caminho, eu ponho a minha lá. Se a minha semente está no segundo, ela põe na minha. Onde tiver uma semente minha, ela põe ao lado. Nós somos companheiros nessa viagem, nessa aventura do povo Chokwe que inventou esse modo de fazer. Mas sempre acompanhando essa linha que eu coloquei esse pontilhado, não existia isso no original, né? Para ajudar as pessoas a aprender, porque nós somos iniciantes nisso, né? Isso, olha lá, que bom que
A Natália levantou. Tá? Então, mas ali, ó, são sempre desenhadas 2 sementes. Então, que a segunda semente é colocada por aquele que conseguiu parceria comigo. Aí, a vez do outro, joga, caiu 6. Então, a gente tem direito de colocar 6 sementes. Eu coloco 6 sementes ao lado da semente de quem combinou comigo, e ele coloca ao lado da minha semente. E o tabuleiro vai ficando, então, com 2 sementes em cada local, como está no desenho. Mas se ela caiu comigo e não tem mais semente minha, porque todas as minhas já têm parceira, então ele escolhe o outro parceiro que quiser para poder acompanhar. De modo que a gente vai ver o tabuleiro com sementes variadas, mas sempre 2 a 2. Tá? Então, esse é um passo do jogo que a Kyoko ensinou. E eu estou abreviando as coisas para dar tempo da gente fazer outras coisas. O próximo movimento é a gente ler, à medida que joga esse dadinho que eu falei, a gente vai lendo os haikais da negritude. Então, eu vou colocar aí alguns, vou colocar logo 3 de uma vez, para não demorar muito, né? No chat. Haikais, alguém sabe o que são haikais? São frases de 3 linhas, criadas de uma forma poética, e que em 3 linhas dá o recado todo. Então, quem lê depois não vai emendar, não, que aí está emendado, né? Mas são só 3 linhas, né? De origem japonesa, né? do Oriente, e tem uma modulação própria. Eu fui inventando na medida que eu fui me aproximando também desse outro movimento que une África com Oriente, né? E sempre na poética. Tá? Então, cada jogador, na hora de jogar o dado com o outro para tentar o mesmo número, antes disso, dá um recado poético. Então, quem quer ler o primeiro recado poético? Que são 3 linhas. Eu leio. Vai lá, Célia. Ninguém nasce odiando, se aprendeu, desaprenda. Amor e paz não são lenda. Pronto, tá? Você vê, tem alguma rima no jogo, tem uma brincadeira, mas dá o recado direto. Essa que é a ideia dessa abreviação. Mas a gente pode também pegar frases célebres de outras pessoas, né? De mulheres e homens que escreveram sobre a negritude. No caso, eu fiz esse apanhado de elaboração minha mesmo, né? Para dar esse recado à negritude. Até porque, senão, se eu errar, se eu fizer mal feito, minha esposa, que é negra aqui, já pega no meu pé e fala assim, você tem a branquitude no coração e na alma. Mas ela tem que dizer que, ao menos, um pouco de negritude eu tenho, então tem que fazer as frases bem feitas, né? Quem quer ler a segunda? Eu leio. Lá, dizem que o saber é grego, ouço um griot velho negro, descolonizo, desagrego. Está vendo essa brincadeira com a palavra? Desagrego e o mundo grego, né? E o mundo negro? Qual é o valor? Esse mundo grego é tão precioso assim, né? Terceira, quem lê? Não tem ninguém aí? Eu leio. Você quer ler, José? Aí, Ana. Negro aqui quer ser doutor. E antes? Por que não podia? Não é só antes, é hoje em dia. Uhum. E aí, faz sentido algum desses haikais aí ser lido? Porque aqui não tem que adivinhar nada, não tem, é só um recado e aí joga o dado para ver essa surpresa. Conseguimos sintonia ou não, né? Aí a gente pensa do mesmo jeito, por isso que a gente conseguiu. As conversas rolam espontaneamente, que é uma coisa própria do jogo. O jogo não é um lugar de aprisionar para ter a verdade absoluta, é um campo de lançar. Estou lançando mais 3 aí. Quem quer ler? Vamos lá. Sobem os muros do racismo, consciência negra é britadeira, derruba a muralha inteira. Isso. Próximo. Posso ir? Pode ir, já falei bastante. Se a vida é com raça e a diversidade se abraça, o mundo fica sem trapaça. Pronto, né? Tá. E o último? Eu leio. Faltou arte e poesia? Traga capoeira e criança. Ganhe gingado e alegria. Aê! Viva, viva! Viva, viva! E dá vontade de ficar brincando com esses haikais aí muito mais tempo, né? A gente não tem esse tempo todo, mas em todos os casos, vamos lá colocar mais alguns.
vai comemorar o Dia da Consciência Negra, e avançar. Quem lê? Um corpo negro no chão, pois não pode ser assim, não. Levanto para rebelião. Uhum. Com minha negra consciência, vivo toda irreverência, com graça e competência. Tire seu racismo do caminho, nas rodas da alegria vamos passar com nossa cor. Uau, hein? Tire seu racismo do caminho. Você conhece a música da Utopia? É. Tire seu racismo do caminho. Lá. Como é que é, mestre? Vai? Não sei se a música bate com essa. Não só vai, mas é mais conversa, ou menos né? isso. É. Tá bom. E as outras, então, quem pode ler? Tire seu racismo do caminho, que hoje eu quero passar com minha cor. Aê, Francisco! Vai, Francisco! Perfeito, maravilha! Olha, nós vamos gravar isso. Está sendo gravado, depois nós vamos sendo gravado. apreciar esse improviso aí. Eu deixei o birimbau lá embaixo, eu tenho um birimbau lá embaixo. Vou demorar para armar ele. Quem lê o próximo? A liberdade chegou, mas só veio como estátua branca. Nossa luta traz o que faltou. Aê, Thaís, beleza. Próxima. Todo irmão chicoteado, todo sangue derramado, condenam os donos do poder. Aí. Sou mais negro, liberdade. Quando canto, sou mais forte. Tenho a vida e tenho a morte. Uau, hein? E aí, vocês querem mais algumas ou para? Porque tem mais uma centenazinha aqui, vai demorar demais, hein? Manda mais algumas, professor. Vai lá, mais algumas, vamos ver. Um vive a vida direito, outro, a vida é seu direito, outro perdeu a vida, é direito? E esse outro que perde a vida, hegemonicamente, é a juventude negra, né? Então, há que perguntar muitas perguntas. Próximo. Falta em teu peito, coração, ao me oferecer escravidão. Bondade, cruel, cativeiro social. Essa ambiguidade, né? Da bondade mantendo a escravidão e que é escondida pela mídia também, né? E a gente vai vivendo nessa inocência perigosa e parceira da morte. E o último... Meu cabelo é mim, meu corpo é minha arte. Preconceito é um desastre. Uhum. E os últimos três, vai. Vamos fazer mais os últimos três, depois a gente conversa um pouquinho mais, tá? Lendo. O chicote estala, a mentira avança, o povo cala, já, explode a rebeldia, coqueiro... Não, esse é o próximo, né? Então, separa, senão a gente... Tá bom, isso, perdão. E esse daí, aliás, eu me inspirei numa aluna minha de EJA, que era lançadora de versos, ela era do Vale do Jequitinhonha, né? Então, gostava das rodas de verso e tal, e estava sempre inventando. E eu adaptei para um haikai, mas o verso que ela cantava era mais ou menos assim. De tão alto esse coqueiro tem 3 cocos na raiz. É arrogante e abestado, tem 3 palmos de nariz. Legal. Então, essa ideia, né, do coco na raiz do coqueiro, né? E a gente acha que as coisas que são faladas absurdamente são normais, né? A gente vive isso com várias normalidades, né? E que o coco não raiz. Só que ela termina o verso dizendo assim, que quem pensa assim e age assim tem 3 palmos de nariz, né? Feito o Pinóquio, né? Está mentindo e está querendo que... Então, aí eu mexi nas palavras dela,
com direito a ela escutar e direito meu de receber dela a aprovação desse texto, mais com a negritude, né? Quem quer ler esse do coqueiro? Coqueiro alto de coco na raiz. É fascismo e arrogância, com 3 palmos de nariz. Tá? Não ficou tão bonito como o original da Maria de Lourdes, mas tá aí. E o último? Pois se é direito eu saber, se é para eu saber direito, essa elite tome jeito. Muito bem. Bom, depois de feito isso, nós vamos para o final do jogo. Então, o jogo está lá com as sementes duplas feitas enquanto eu vou jogando dado com meu parceiro, com a minha parceira, vou colocando semente ao lado da dele, o que já vai dando esse tom de parceria, e a gente desenha o desenho do Luzona de forma assim coletiva. Só que agora a gente recolhe as sementes para entregar para um plantio efetivo, né? Que essas sementes, passando pelo Luzona, de certo modo já receberam aquela bênção que nos vários rituais afro-indígenas, mas das religiões em geral, né? Tem um momento onde a gente coloca isso diante do universo, né? Do eterno, daquilo que nos ultrapassa, né? Qualquer nome que seja, né? Para receber as bênçãos, né? Então, é como essas sementes, tendo vivido ali nesse tabuleiro, tenham recebido os influxos do povo Chokwe, né? E aí depende de cada tipo de local onde a gente joga, mas a gente pode valorizar essa coisa de certa sensibilidade pelo conjunto da obra, né? Pela alegria de ter vivido aquilo. Só que agora a gente pode tirar. E para tirar a gente pode fazer algum dispositivo, né? E o dispositivo pode ser aquele que agora traz sentimentos expansivos, né? Então, cada um, na sua vez, vai poder, além de jogar dado, de uma forma que depois eu comento aí, vai se colocar diante de um desafio. A Ângela levantou a mão, a gente deixa ela falar, perguntar, depois eu mando no chat a primeira decifração de um sentimento expansivo. Tá? Então, pode falar que nós estamos escutando. Ângela. Eu levantei a mão sem querer, apertei aqui. Tá ótimo. Então, esses atos que a gente faz assim sem querer indicam que a gente está dentro do jogo. Mesmo que a gente, às vezes, faça isso inadvertidamente, por uma surpresa, por algum movimento, mas você está dentro, Ângela, tá? Beleza, vamos lá. Que sentimento agora é esse que brota de um jogo como esse tipo? Vamos ver o primeiro. Adivinhe qual o sentimento? Uma leitura com voz feminina, por favor, porque eu já estou cansando vocês com a minha voz. O bem-estar tomou conta de mim. Sou morada do prazer. Eu não moro mais em mim. É completo agora, Pro? Desculpa. Completo, vai até o fim agora. Agora é outra coisa. Eu não moro mais em mim. Não é só sorriso. Eu só gargalhada. É satisfação. É dia. É harmonia. Qual que é o sentimento? Alegria. Oi? Alegria. Perfeito, né? Se sentir nessa satisfação que é amiga do sorriso da gargalhada, mas é um sentimento mais interno, né? Dessa alegria. Maravilha. Então, esse sentimento faz parte do jogo agora, porque alguém tirou, né, e decifrou. E na hora de decifrar, ganha a semente. Vai ter umas coisas aí, mas depois. Outro sentimento. Quem pode ler? Isto é coisa do coração. Por um grande ideal, enfrenta-se um leão por dia. Apesar do você, amanhã há de ser outro dia. Esqueça o medo, vale o desafio e a viagem. Vale a... Olha, um bocado de gente aí, a Liana, a Renata, todo mundo se adiantando e acertando aí. Maravilha. Vale a coragem. E agora, uma voz feminina, por favor. Uma amorosidade tão doce, que parece feita de mel, tão delicada que esconde os tesouros e os mistérios da ternura. Passa o tempo e continua o afeto da meninice. Qual que é o sentimento que está aí nessa delicadeza toda? Até da voz da Renata juntos também já vai
que esconde tesouros, mistérios de ternura. Passa o tempo e aquele afeto da meninice ainda está aí. Continua o afeto da meninice. O sentimento é de? Meiguice. Meiguice, Máxima. Maravilha. Está vendo que meiga, Máxima, falando a palavra adequada, pronta para isso? Conhecendo esse sentimento. Gratidão. Então, é com isso que a gente vai brincando agora, com os sentimentos que a gente diz, são sentimentos expansivos, em vez de ser aqueles sentimentos primeiros da arrogância, da tirania, lembram lá? Agora, então, é a hora de lidar com outros sentimentos. E a gente vai entregando mesmo o nome dos sentimentos para um, para outro, depois pode fazer uma rodada de compartilhamento, alguém pode jogar dado com o outro, né? E depois ter direito a pegar um sentimento que não passou por ele ainda. São muitos, né? Eu consegui encontrar 53, não sei se vocês, na vida de vocês, conhecem mais sentimentos do que eu, certamente conhecem, é claro, né? Mas 53 eu já brinquei de criar texto, né? Então vamos ver que sentimento que está nesse, quem pode ler? Eu sou eu, você é você. Eu não sou mais só eu. Você não é mais só você. Juntos somos seres encantados. O afeto nos uniu e o mundo se enche de calor e sabor. Aí tá fácil demais, não tá fácil demais, não? Valeu, Thaís. Obrigado. Lá já no chat já deu a sua resposta, tá? E o último sentimento, até para não esgotar todos os que eu tenho, todos os 54, né? Vamos ver agora. Deixa eu escolher aqui com a dedo. Vou escolher esse daqui. Tá? Aqui, já vai. Pronto. Quem lê? E parece gesto nobre, acolhida e reconhecimento. Tenha bondade. Posso ajudar? Você primeiro. Seja bem-vinda. Sinta-se à vontade. Quer sentar-se? Que beleza. Que sentimento é? Gentileza. Gentileza, Máxima. Maravilha. É que a Máxima deve ser da área de psicologia, deve conhecer todos os sentimentos, por isso que ela fica só acertando toda hora aqui. Não, mas tem mais gente, ela olha as respostas aí. E, na verdade, tem muita gente que sentiu, e nem sempre a gente consegue nomear o sentimento de uma forma assim, né, tão rápida, né? Mas a poética, ela está ajudando as pessoas, não só nesse jogo, no outro também, a se sentirem mais nesse campo da poesia, nesse campo do encantamento, nesse campo da sensibilidade, da atenção, né? Então, a pergunta que a Renata fez aquela hora lá, e a avaliação, né? Como é que a gente avalia essa sutileza, né? Essa coisa de que as pessoas vão se habilitando a estar diante do mundo, ao mesmo tempo com força, energia, e, ao mesmo tempo, com essa sensibilidade à flor da pele, né? Aliás, por falar nisso, eu tinha esquecido de pôr um sentimento que eu queria pôr mesmo, que está aqui. Desculpa eu colocar mais um, eu ia encerrar essa parte, mas vamos lá. Agora fiquei com vontade de pôr essa daqui também em jogo. Pronto. Essa aí é inspirada numa música da Mercedes Sosa. Que a injustiça não me seja indiferente, es un monstruo grande, pisa fuerte, toda la pobre inocência de la gente. Quem que pode ler? Que a injustiça não me seja indiferente, nenhum direito a menos. Fome, moradia precária, trabalho escravo, criança no abandono, domesticação e exploração. Não aceito, não. Quem diz uma coisa dessa está imbuído de um sentimento. Que sentimento que é esse? E que diz forte, não aceito, não. Indignação. Maravilha, Eliana. Obrigado pela indicação aí. Maravilha. Bom, agora todo mundo respira um pouquinho, porque nós só temos mais os últimos 15 minutos. Nesses 15 minutos é a rodada de conversa, tá bom? Acho que assim a gente conseguiu dar conta. Natália, não sei o que você está achando aí, e os outros também que são da coordenação, né? Mas acho que... Vamos ver agora, nesses 15 minutos,
as perguntas, as avaliações para sentir melhor, tá bom? Muito participativo, pessoal. Muito legal. Percepções sobre o jogo, anotações, indicações, questões. Renata levantou a mão, pode ir lá. Professor, eu tive uma experiência em que eu morei no interior do Pará durante um tempo. Lá tinha muita plantação de cacau. E aí os agricultores, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir corretamente, porque eu não sou da área, né? Não manjo muito de plantações e tudo mais. Mas esse joguinho das sementes duplas me lembrou algo que eles me contavam. Porque para o cacau nascer, ele só nasce à sombra de outras árvores, porque quando ele é muito jovem, ele fica desprotegido, né? Então, precisa ter outras coisas ali para que ele possa crescer. Eu vi essas duas sementinhas juntas, me lembrou disso, que uma semente precisa da outra. Meu Deus, que riqueza essa experiência. E a experiência da história de uma floresta. A floresta não existe sozinha, né? Alguém acha que plantar eucalipto na vastidão é reflorestar uma área. Não entendeu nada disso que a Renata está comentando e que o jogo ali também, né, faz essa parceria, né? Essa coisa de muitas sementes, a pequena com a grande. E hoje até mesmo as raízes, a gente já começa a saber que elas se comunicam, né? Não se comunicam falando, mas trocando energias, né? Sustentando planta que está mais fraca com planta que está mais vigorosa e assim vai, né? Esse equilíbrio que a gente pensa que é tão simples assim, né? E a gente tecnicamente dá conta disso, mas a natureza tem um feeling também muito mais complexo, como é também a vida humana, muito mais complexo do que essas bobagens que hoje invadiram o Brasil, né? Tem muito mais coisa bonita aí, que não é essa feiura que estão inventando. Vamos que vamos. Obrigado, Renata. Quem mais? Um ponto bastante importante de olhar os próprios tabuleiros é que, pelo visual, a gente já percebe a proposta do jogo, da cooperação. Não tem nada sozinho, não tem nada isolado, né? Está tudo de grupinhos, sementes, ou se forem pedras, e mesmo que você não diga, se você propuser por uma criança, por exemplo, eles já vão perceber a questão da cooperação, da coletividade, de não ser sozinho, de não ter individualidades, né? Achei, assim, muitíssimo interessante. E depois, jogando, vem concretizar, né? Praticando a jogada, vem novamente a questão do eu ganhar no jogo ali do dado e partilhar ao mesmo tempo. Se eu tenho bastante, eu vou para quem tem menos, ou vou para todos. Se estamos, a questão de igualdade, né? Muito, muito, muito preciso. Fantástico, professor, parabéns. Viu, Máximo, é uma coisa preciosa que você está falando e me faz pensar no seguinte: tem coisas que a gente fala para a criança, né? Quase que obrigando. Você tem que ser generoso, você tem que repartir, você tem que, né? Agora, é diferente do jogo, que também não acontece só no tabuleiro, no jogo da vida, onde a gente sugere para a criança, né? E faz aquele giro, aquela roda. A criança, ela própria capta isso, né? Porque ela também está vivendo entre essa rodada de loucuras competitivas, né? E as outras experimentações também, que vêm desde o ventre materno, mas vem também da ancestralidade dos povos, né? Que é esse dado comunitário, em que a amorosidade ela prevalece sobre a guerra, né? Isso já faz parte. Então, às vezes a gente fica muito afobado e mandando e exigindo demais, né? Sem se dar conta que às vezes a gente está criando aquilo que a gente chama de psicologias avessas, né? Isso é uma reação contrária a essa insistência, né? E o jogo não, o jogo dá essa leveza, porque o recado vem justamente como você falou, né? Pela pedra presente, pelo modo de fazer ali, em que ninguém está obrigando ninguém, só está vivendo, né? O acontecimento da vida dá conta de contribuir com isso que você estava comentando, Márcia. Sim, gratidão pela oportunidade de você partilhar conosco toda essa sabedoria, esse conhecimento milenar.
Muito obrigada, professor. Vamos em frente. h43, tá? Vocês já deixaram a panela no fogo, né? Para ir preparando o almoço, não? Tem que ir para a feira. Ou então ir para a feira ainda antes, ir para a feira e depois a louça, né? Pode depois crer. do almoço ali. Assim, me desculpa as colegas, eu peguei o bonde andando e eu me senti muito pertencente, né? Mesmo passou o trem, né? Passou o cometa e eu peguei no rabo do cometa e fui na caminhada. Assim, gostei muito e eu quero saber mais a respeito desses saberes, eu quero onde eu encontro os contatos, aonde adquirir mais esses conhecimentos de outros, né, que o senhor passa para nós, e mesmo porque é tema aqui comigo na minha EJA, que eu trabalho à noite com ensino médio. Então, Zé Roberto, eu também já trabalhei 24 anos com EJA, né? Tá. E agora eu me afastei um pouquinho. Mas eu tenho visto muitos lugares onde isso vai acontecendo mais, isso que você estava perguntando, que é de espaços de formação, e a gente tem aqui um sítio em Itatiba que faz isso, mas muitos outros estão fazendo, em que as coisas se modelam um pouco mais abrangente, com várias linguagens, a linguagem do teatro, da música, né, da capoeira, e todas essas referências culturais, não só da capoeira, mas muitas outras que vêm dessa vertente afro-indígena. Aqui nesse sítio a gente tem trazido comunidades indígenas também, povo de rua, retiros para povo de rua. Então, a gente criou uma coisa um pouquinho mais, e que tem trânsitos múltiplos, né? E artes diferenciadas também, a dança circular, por exemplo, esses jogos cooperativos, né? Então, a gente está... Mas isso é um projeto que muita gente está levando adiante, acampamentos pedagógicos, e até os grandes intelectuais como Nova, o Libânio, têm proposto que a formação continuada de professores das escolas se faça em espaços um pouquinho mais plurais e distantes desse aprisionamento de ganhar ponto, não ganhar ponto, de ter uma formação meio de cima para baixo, com um monte de discursos e tal, né? Mas essa formação em que o humano se envolve com os saberes que estão girando na academia, né? Então, universidade junto, e é o que o Africanidades também está fazendo e outros, né? Então, é nesse campo. E no caso desses jogos cooperativos, então, eu tenho um grupo de amigos que a gente está produzindo isso. Agora estou produzindo a nível nacional sobre o feminino também, junto com um grupo que está atuando nessa área, né? Porque a gente não consegue atuar em todas as áreas, que bom, né? Mas a gente vai fazendo parceria aí. Essa questão da negritude, por exemplo, esse jogo ainda não está produzido de forma em escala, assim, numa gráfica, tal, nesse do Ubuntu, né? E tem um outro que chama Quilombolando, e a gente começou com algumas pessoas do Africanidades, mas parou o processo de diálogo, mas a gente vai formando outras equipes, outros grupos de elaboração, compartilhamento, e esses cursos também estão à disposição, seja o Africanidades, seja o nosso da Rede do Cuidado e muitos outros. Estou dizendo isso muito menos como propaganda e muito mais como instigação para, em cada lugar, a gente se habilitar e fazer da sua capoeira, por exemplo, né, uma coisa que dialogue com outros saberes também e que junte gente de outros saberes para formar um núcleo de formação em outro local, em São Bernardo, em Santo André, em outro, né? Então, é um movimento que a gente está atento a que ele exista, porque se a gente esperar só pelos poderes novos que virão um dia, porque esse daqui está atrapalhadíssimo demais, né? Que virão um dia, não tem que esperar nada, tem que ir fazendo já e depois se compondo com os tempos melhores também que a gente está fazendo junto, né? Sim. Tá ok. Obrigado. Contemplado. Maravilha. Aí, Natália vai dando as diretrizes, tá? E quem não pôde falar e quiser falar ainda, é agora. Tem 10 minutos ainda, fiquem à vontade. Eu sei, por isso que eu estou. O Davi, eu já tinha conversado com ele um pouquinho ontem tivemos uma conversa, a Ingrid também, não é? Mas só que a Ingrid e o Davi estão vendo gente tudo grande, eles têm 15, 16 anos nessa faixa, eles estão bem mais tímidos do que nós, né? A gente vai um pouquinho mais... Bom dia a todos. Perto. Olha lá o Davi falando lá. Bom dia, gente.
Olha aí, Ingrid. Quando eu estava na década de 80, na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, com uma rede nacional, a gente já tinha essas coisas do jogo também, né? Mas o que a gente tinha mais era o jogo de que a gente conviva com as várias faixas etárias sem essa coisa meio de dizer assim, ó, aqui é coisa de criança, é de adolescente, né? Adolescente conversa sobre isso, não conversa sobre aquilo, né? As assembleias de crianças que a gente fazia na rua, na periferia, nas favelas, tal, né? Para discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente, o pessoal que era da área jurídica falou assim, eles não têm nada que dizer sobre isso, como é que eles vão assuntar um texto legislativo assim, né? E tem 13, 14 anos, essa meninada, eles não tem nada que dizer, né? A gente tem o que dizer sim, eles têm que entrar no jogo e é hora deles falar. Não sei se vocês sabem, mas quando foi votado na Constituição Federal, o artigo 227 lá, que fala da criança prioridade absoluta, sujeito de direitos, né? A gente estava na Praça da Sé com 4.000 crianças, e em cada cidade isso também estava rolando, e o pessoal sabia lá, até porque teve uma coisa muito interessante, que foi o Plínio de Arruda Sampaio, que já faleceu, estava com o microfone para falar na plenária do Congresso, em que só 4 votaram contra, e o resto do Congresso todos votaram a favor desse artigo na Constituição Federal, né? E o padre Júlio Lancelotti falava por telefone com ele sobre o que nós estávamos fazendo na Praça da Sé, e lá no Congresso se escutava as crianças gritando, quem não vota a meu favor é safado e traidor. Então tem momentos da história que a gente diz assim, foi só uma pequena jogada, né? Mas essa jogada ela fez parte de um processo, onde a criança falou também, onde os grupos, a gente levou para Brasília também um grupo, se encontrou, e isso em várias vezes, né? Então foi uma década onde a gente acreditou com mais força na força da infância. Mas agora a gente tem que fazer a mesma coisa com a causa indígena, com o povo de rua, com os quilombolas, com a causa negra, com a causa do feminino, e aí vai que vai, não é não? Maravilha. Natália, eu acho que agora é só se alguém quiser abrir o microfone para falar uma palavra. Sabe aquela coisa de fazer assim, uma noosfera? Eu não tenho aqui o programinha, tem um programinha que um fala esperança, alegria, cada um fala a palavra que achou mais importante e depois vira um desenho com essas palavras se compondo. Eu não tenho programinha, não. A gente podia só abrir o microfone para dizer o que foi esse encontro. Foi uma chatice, foi uma vibração, foi um reencontro, foi... Que palavra que dá para dizer alguma coisa dos sentimentos que giraram ao longo dessas quase 2 horas que estivemos. Aí o Sandro, que não falou, pode falar, né? Se quiserem, quem não quiser ligar o microfone, pode colocar no chat também, depois a gente reúne essas palavras e tem um site que faz isso. Aí eu jogo no chat, no site, aí ele faz, aí eu mando para o pessoal pelo Moodle. Lá. O Zé Roberto já escreveu, reencontro com as culturas indígenas, né? E pode abrir o microfone também se quiser. Acolhimento, inspirador, completude. Assim vai. Duas grandes lutas, então, estão aí, né? Que é o cuidado com o planeta e o enfrentamento do racismo para a gente ter uma sociedade plural e confraternização e negritude no coração, indigeneidade também, e que o mundo não seja só de cidadania, mas de florestania, de quilombolia, de indigenia e outros nomes que a gente pode dar para todas as presenças fazerem sentido nesse Brasil plural. Oxe, olha quanta palavra, Sandro falando aqui, Sheila, Eliane. Muito bom, agora sim, hein? Beleza. Bom, Natália, gratidão por essa oportunidade, tá? Que a UFABC deu para mim, dessa conversa, e vamos que vamos. Natália, pode despedir do povo aí. Não sei quem é que faz a despedida final aí. Posso eu fazer? Deixa eu arrumar minha câmera para eu aparecer. Gratidão, Natália, por esse suporte que você deu também. Se quiser também, eu posso, sei lá, falar alguma coisinha.
Muito obrigada, gente. Agradeço em nome do Africanidades, agradeço em nome da professora Ana Dietrich, que infelizmente não pôde estar aqui. Eu espero que amanhã tenha sido muito proveitosa para vocês. Obrigada, Salvador, mais uma vez. Foi uma aula maravilhosa. Depois nós vamos disponibilizar a aula no YouTube para vocês, tá? Então, vocês podem reassistir. Todas as palavras que vocês mandarem aqui no chat, a gente vai colocar e fazer uma daquelas nuvens. Então, mesmo que tenha atividade, palavras repetidas, ela vai aparecer mais vezes. Então, se vocês ainda quiserem continuar mandando, a gente continua colocando todas as que estiverem aqui. Tá? Então, muito obrigada, gente. Chicão, se você quiser falar alguma coisa, antes de encerrarmos. Eu queria primeiro agradecer ao Salvador, me desculpar por algum imprevisto que aconteceu, né? Bota não. Agradecer a todo mundo que está aí e deixar esse recado no dia 20, que a gente se aproprie disso, de todas essas coisas que a gente viu aqui hoje, para não só na nossa prática docente, mas também para a nossa vida, a gente possa utilizar isso, que a gente saiba jogar o jogo da vida, inclusive aprendendo a lidar com os improvisos que aparecem, né? Então, agradeço a todos e todas pela participação, foi muito bacana. Então, um abraço para todo mundo. Valeu. Muito obrigada, gente. Bom final de semana para vocês e nos vemos na próxima. Aproveitando, às 14 nós vamos ter uma live no YouTube do Africanidades de literatura. É um festival de literatura infanto-juvenil, onde crianças vão entrevistar 3 escritores negros, tá? Então, quem tiver interesse, a live começa agora às 14, lá no Facebook do próprio Africanidades. Facebook não, no YouTube, perdão. Nós vamos divulgar no Facebook o link, mas é pelo YouTube, tá? Então, só para aproveitar. Muito obrigada, gente, e até uma próxima vez. Bom final de semana para vocês. Beleza. Gratidão também. Minté. Tchau, gente. Boa tarde a todos. Obrigada, professor. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigadão aí, professor. Foi 10. Gratidão, mestre Salvador. Um abraço.